Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de 1 Coríntios. Hoje é dia de ceia e nós vamos ler o texto, mais tradicional, informativo, a revelação sobre a ceia do Senhor. Exatamente o texto, clássico. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao 23. O tema que eu dou para o texto, para a nossa meditação, é exatamente isso: o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Algumas informações antes da gente ler o texto. Eu já vou tentar ir lendo o texto e a gente conversando, aplicando, olhando as informações que a palavra de Deus, que a Escritura nos dá. Algumas coisas são curiosas com a ceia, a ceia do Senhor, Alguns também a gente usa Santa Ceia, Já no contexto cristão romano, por exemplo, na ceia, a hóstia, você não pode mastigar, já que a gente entende que ela é o corpo de Cristo, de fato, literalmente, se torna o corpo de Cristo, então você não pode mastigar, Daí a questão da gente não mastigar. Outra coisa curiosa, no meio evangélico agora, o cristão mais protestante, tem alguns períodos, por exemplo, que a pessoa vem na igreja e é dia de ceia, ela vem no culto, ela vem à presença de Deus, ela se coloca diante do santo de Israel, diante do povo de Deus, mas ela diz: eu não vou tomar ceia hoje. Isso acontece ou não acontece? Por qual motivo? Provavelmente aconteceu alguma coisa, ela brigou com alguém falou que ela desmaia quando vai doar sangue, ela ficou com raiva, irada, apesar de ser verdade. Aí ela vai na ceia, no culto, mas ela acha que ela não pode tomar a ceia. Em vez de chegar lá e dizer: Senhor, me perdoa, eu fiquei irado, fiquei com aquela situação, e participar do culto como um todo, porque a ceia é uma parte do culto, Mas é umas coisas curiosas. Eu gosto de pensar, e ficar entendendo por que a pessoa pensa, e age dessa forma, Eu tenho coragem de ir ao culto, à presença, ao santo culto do Senhor, que eu estou na presença de Deus, correto? Tire as sandálias dos seus pés, ou seja, se coloque diante do Senhor. Nós estamos aqui num santo lugar neste momento, correto? Porque estamos na presença do Senhor. Aí eu digo: eu não vou tomar a ceia, o pão e o cálice eu não participo. O que a gente quer dizer com isso? O que a gente está dizendo com esse tipo de atitude, Outra coisa curiosa é para alguns, que alguns assim já pensam já para o outro lado, diferente. Ela ela vai olhando que ela pode perder todos os cultos, mas o culto de ceia, eu preciso ir. É outra coisa interessante também. Já pensou por que isso? Qual é a diferença que a gente faz? O que a gente está entendendo, De cultuar, parece que congregar é uma coisa menor do que o culto de ceia do Senhor. Estou provocando vocês um pouco, não? Só para pensar. São coisas que acontecem, Quem sabe vocês me respondem isso, me ajudem. Eu sou um mero pecador, o pior dos pecadores aqui, o menor dos menores. Eu não consigo entender algumas coisas, fico pensando nessas práticas. Outra coisa ainda curiosa sobre esse texto, que eu acho curioso, tradicionalmente no nosso meio, é que sempre que a gente lê o capítulo 11, na hora da ceia, a gente só lê a partir do versículo 23. E isto é o meu corpo que foi dado a meu favor. Já reparou? Pode olhar, procura lá os vídeos dos cultos anteriores. A gente sempre lê a partir do 23. Fala: por que não lê os versículos anteriores? Que ele começou a falar da ceia antes. Talvez o motivo está aqui. A gente foge de algumas coisas. O versículo 17, aí você olha na sua Bíblia, a gente vai projetar aqui também. O versículo 17 diz assim, quando ele começa a falar da reunião da ceia do Senhor, do culto dos irmãos lá de Corinto. Ele diz: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. É ruim ler isso, Então, na verdade, toda essa parte sobre a ceia do Senhor inicia aqui no versículo 17. E nós precisamos ouvir toda a palavra do Senhor. Então vamos ler e vamos tirar algumas lições, ou vamos procurar ouvir o que a palavra de Deus nos diz aqui, através do apóstolo Paulo. Aí o versículo 18 diz o seguinte, na sua Bíblia, versículo 18: em primeiro lugar, algumas observações para nós pensarmos no corpo de Cristo, como corpo de Cristo. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja,
há divisões entre vocês e até certo ponto eu o creio. Quando pensamos em corpo de Cristo, nós precisamos levar em consideração essa primeira informação que a palavra de Deus nos traz, as divisões. Como é que eu vou cultuar e não somente cear, não somente participar da Santa Ceia, da ceia do Senhor, mas eu vou cultuar se houver divisões entre nós? Se o irmão não pode olhar para trás porque de repente tem alguém ali que ele não conversa, etc, né? Podia dar vários exemplos. Quando pensamos em corpo de Cristo, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e olhar para nós mesmos e dizer: há divisões em nosso meio, estamos agindo de forma que está dividindo o corpo de Cristo. Tem pessoas que eu não quero me relacionar, que eu me afasto, estou de mal de alguém, não perdoo, não quero ser perdoado, etc. Falar de corpo de Cristo é olhar para o que o texto está dizendo. Quando vocês se reúnem, a palavra está dizendo: olha, há divisões entre vocês. E esse é um motivo que ele diz: não me alegro, não fico feliz em ver as suas reuniões. E não é somente a ceia em si, mas a própria reunião, o próprio culto nosso. O nosso próprio jeito de ser igreja, dizer que somos corpo de Cristo. Eu sou da Igreja Batista Filadélfia, mas eu não sou corpo de Cristo se eu viver com divisões. Pode ser da Batista, da qualquer igreja. Se a gente andar com divisões, a gente está rompendo com o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Aí o versículo 19 continua, ainda nesse trecho das divisões, diz o versículo 19: pois é necessário, ele diz, eu creio que há divisões, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para quê? Para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Então a palavra deixa claramente que vai acontecer divergências entre nós, e quando acontecem essas divergências, vai ser revelado quem de nós está sendo aprovado ou não aprovado. Então assim, vou usar o exemplo do Dani aqui. Eu fiquei irado então, porque ele disse que eu sou um mole, né? Um molão que vai doar sangue, fica lá passando mal, e ele até aumentou o negócio, né? Desmaia, só aconteceu uma vez só na vida, aí já contou isso. Aí você fica irado com isso, tá? Mas quando que eu vou ser aprovado ou desaprovado? Não é o fato de irar ou não irar. A Bíblia mesmo diz, né, irai-vos, mas não pequeis. Nós podemos ter divergências. O texto está dizendo, é óbvio que é preciso ter divergências, para a gente ver se a gente vai estar aprovado ou não. Mas quando isso acontecer, eu vou lembrar, peraí, doar sangue, passar mal ou não passar mal, ou mesmo uma ofensa, se fosse o caso de uma ofensa, está muito abaixo do que o Daniel representa para mim. O Daniel é membro do corpo de Cristo, eu sou um membro com ele, eu não posso estar no corpo de Cristo sem o Daniel. Um erro, uma bobeira que acontece, está sempre abaixo do que o outro representa para mim. Então a gente, mesmo tendo nossas divergências, a gente tem que conseguir aprender a alinhar essas coisas e colocar isso em segundo plano. Amém, queridos? Assim é uma família. Se a família não superar as divergências, o casamento acaba, os filhos vão sair revoltados. Assim é a vida, a nossa vida como família, e assim é a nossa vida como corpo de Cristo. Amém? As divisões. Se alguém fez alguma coisa que você não gostou, falou ou nem falou, e de repente você está com a coisa, não gosta daquele, e às vezes é engraçado que a pessoa não gosta do outro, ela nem conhece o outro. Ela ouviu dizer, ela nem sabe da verdade, e já está pensando, tratando a pessoa de uma outra forma, não como aquele membro do corpo de Cristo. Eu disse, eu vou falar sobre o corpo de Cristo. Eu estou na igreja, mas se eu não respeitar isso, não corrigir as divisões, eu não estou respeitando o corpo de Cristo. Você é bonito, uma pessoa querida, mas no corpo de Cristo vai muito além das amizades. Vai aquilo que você representa no corpo de Cristo. Amém até aqui?